Zoro é chamado de burro, cabeça dura e obcecado por luta. Mas e se eu te disser que algumas das decisões mais inteligentes de One Piece foram tomadas por ele? Decisões estratégicas, morais e até filosóficas, tão profundas que muita gente simplesmente não percebe. Hoje você vai descobrir por que Zoro é silenciosamente um dos personagens mais brilhantes do anime. E talvez, depois desse vídeo, você nunca mais veja ele do mesmo jeito. Mas antes da gente continuar esse vídeo, faz um favor pra mim, vai aqui embaixo, deixa o teu like pra ajudar a divulgar esse vídeo pra mais pessoas. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder os próximos conteúdos. E considere se tornar um membro aqui do canal, pra você ter acesso aos vídeos aqui de forma antecipada e também acesso a conteúdos exclusivos que estão por vir somente para os membros. Mas é isso aí, avisa os dados, rapidinho, bora continuar esse vídeo. Fala meu nerd, eu sou Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. Zoro sempre foi visto como o brutamontes da tripulação. O cara que corta qualquer coisa, dorme em qualquer lugar e resolve tudo na base da força. Mas essa é só a casca. A verdade é que por trás do silêncio dele existem decisões brilhantes, decisões tão profundas, estratégicas e maduras que a maioria dos fãs não percebe de primeira. Enquanto muitos personagens de One Piece fazem discursos emocionados ou explicam seus planos, Zoro simplesmente age, sem buscar reconhecimento, sem pedir aplausos e sem fazer barulho. E é exatamente por isso que tanta gente subestima o quanto ele é inteligente. Hoje nós vamos analisar as decisões mais geniais que o Zoro já tomou e mostrar por que elas revelam uma compreensão absurda de liderança, lealdade, estratégia e até filosofia de combate. Momentos que passam batido, mas que mudam completamente como enxergamos o personagem. Se você sempre achou que o Zoro é apenas força bruta, esse vídeo vai virar a tua cabeça. E se você já é fã dele, você vai sair com ainda mais respeito por aquele que talvez seja, em silêncio, o personagem mais sábio dos Chapéus de Palha. Nada aconteceu. Zoro tomador de Luffy em Thriller Bark. Esse é sem dúvida um dos momentos mais impactantes de One Piece. Não só por causa da cena em si, mas pelo o que ela revela sobre o Zoro. Quando Kuma dá um ultimato e oferece levar embora o capitão, Zoro toma uma decisão inacreditável. Ele entrega o próprio corpo para absorver toda a dor, o sofrimento e o desgaste acumulado por toda a tripulação, e principalmente o Luffy. E isso não é só coragem, é cálculo, é estratégia e é liderança. Zoro entende algo que quase ninguém na tripulação percebe naquele momento. Se o Luffy cair, tudo acaba. O sonho dos Chapéus de Palha, a jornada, as promessas, tudo depende da sobrevivência do capitão. Então ele toma a decisão mais silenciosamente genial possível. Ele se sacrifica, ele protege o sonho do capitão e ele mantém a moral da tripulação intacta, escondendo tudo. Quando Sanji encara Zoro ensanguentado, quase morto, ele pergunta o que aconteceu. E o Zoro, mesmo à beira do colapso, diz apenas aquela frase: "Não aconteceu nada." Esse é o tipo de decisão que define não só a força dele, mas a profundidade do personagem. Zoro não busca reconhecimento, ele busca resultado. Ele não precisa que ninguém saiba o que ele faz, desde que o Luffy continue de pé. É uma genialidade silenciosa, uma liderança que não grita. E é exatamente por isso que muita gente não percebe o peso real desse momento. Desafia Mihawk mesmo sabendo que perderia. Quando Zoro encara Dracula Mihawk pela primeira vez, ele não está só enfrentando um espadachim mais forte. Ele está desafiando o ápice do mundo que ele quer dominar. Muita gente olha para essa cena e vê apenas um jovem impulsivo indo para uma derrota certa. Mas na verdade, essa é uma das decisões mais inteligentes e conscientes que o Zoro já tomou. Zoro sabe que vai perder. Ele sabe que Mihawk está em um nível inalcançável. E mesmo assim, ele escolhe lutar. Não por orgulho, mas por clareza. Zoro entende que para alcançar o topo, ele precisa enxergar o topo. Ele precisa medir a distância entre onde ele está e onde ele quer chegar. E o único jeito de fazer isso é enfrentando o melhor do mundo, mesmo que isso custe a sua própria vida. E ainda existe um outro detalhe genial.
Ao perceber que Mihawk vai derrotá-lo com uma adaguinha, ele guarda as espadas e oferece o seu peito, dizendo que um espadachim nunca vira as costas para um inimigo. Essa decisão não só impressiona o Mihawk, como muda completamente a relação entre eles. Ali, o Zoro conquistou respeito. Ele transforma uma derrota inevitável em um momento de evolução. E ele marca o início da promessa que vai guiar toda a sua jornada. Essa luta não é sobre ganhar ou perder, é sobre se comprometer publicamente com um sonho tão grande que não cabe dentro de um simples combate. É genial porque é consciente, é corajoso porque é racional, não impulsivo. E quase ninguém percebe essa profundidade, porque todo mundo presta atenção na derrota, quando o mais importante é que o Zoro escolhe aprender com ela. Desenvolver a habilidade de cortar aço contra o Mr. Run. A luta contra o Mr. Run não é só uma batalha, é um divisor de águas na carreira de Zoro. É o momento em que ele deixa de ser apenas um espadachim forte para se tornar um espadachim profundo, literalmente. Mr. Run é feito de aço, literalmente. E até aquele momento, Zoro acreditava que cortar aço estava além de qualquer técnica que ele dominava. Era um limite absoluto, vamos dizer assim. Mas é aí que começa a genialidade. Em vez de lutar na base da força bruta, Zoro faz algo que pouca gente percebe. Ele pensa, ele lembra dos ensinamentos de seu mestre, da filosofia do corte perfeito e da ideia de que um espadachim precisa conhecer não só o que quer cortar, mas também o que deve poupar. E ali, no meio da luta, com a vida em risco, Zoro passa por uma epifania técnica e mental. Ele entende que cortar não depende apenas da força física, mas do controle, intenção, sensibilidade e calma. E o mais impressionante, ele alcança esse estado de concentração absoluta em segundos. Ele adapta a sua filosofia, domina uma técnica e supera um limite que parecia impossível. Tudo em tempo real. E é por isso que essa decisão é tão brilhante. Ele não avança cegamente, ele analisa o inimigo, ele analisa a si mesmo, ele identifica um limite mental e ele o quebra usando raciocínio e não desespero. Enquanto muitos personagens de One Piece ganham poderes com transformação, magia ou sorte, Zoro ganha poder com clareza mental, com filosofia e com autocontrole. É por isso que muita gente não percebe a genialidade dessa luta, porque ela é interna, silenciosa, quase espiritual. Mas ali, naquele instante, o Zoro deixa de ser um espadachim comum e dá o primeiro passo para se tornar alguém capaz de enfrentar monstros como Mihawk, Kaido e King. É o nascimento de um verdadeiro mestre espadachim. Engolir o orgulho e pedir para ser treinado por Mihawk. Se tem uma coisa que define Zoro, é o orgulho. O orgulho de um espadachim, de um guerreiro, de alguém que não aceita dobrar o joelho para ninguém. E é justamente por isso que essa decisão é tão grandiosa e tão brilhante. Depois do desastre em Sabaody, Zoro percebe algo que pesa mais do que qualquer derrota. Ele não é forte o suficiente para proteger o sonho do Luffy. E aí vem o momento que muda tudo. Ele procura justamente Mihawk, o homem que o derrotou, o maior espadachim do mundo, e se ajoelha diante dele. Isso não é humilhação. Isso é estratégia. É maturidade. É inteligência emocional no nível máximo. Zoro entende que o seu objetivo, se tornar o melhor espadachim e proteger Luffy, não pode ser alcançado sozinho. Ele engole o orgulho por um motivo maior, a tripulação. Isso é o oposto da impulsividade que muitos atribuem a ele. É uma decisão fria, calculada, quase militar. Preciso ficar mais forte. Qual é o caminho mais eficiente? Qual é o preço que eu estou disposto a pagar? E ele paga sem hesitar. Quando Mihawk pergunta por que deveria treiná-lo, Zoro responde com uma verdade absoluta, que ele só pode chegar ao topo se superar o próprio Mihawk. E não há forma melhor de fazer isso do que aprender diretamente com ele. Essa é uma das maiores demonstrações de inteligência, estratégia e sabedoria em toda a jornada de Zoro. Ele sacrifica o seu ego para potencializar o seu futuro. E poucos entendem isso, porque o gesto é simples, direto e sem discursos. Exatamente como Zoro sempre age. Zoro impede a tripulação de ir atrás de Usopp. Pouca gente percebe
Mas essa é uma das decisões mais importantes e mais inteligentes que Zoro tem em toda a obra. Não envolve espada, não envolve luta, não envolve sacrifício físico, mas envolve algo ainda mais sério: a estrutura da tripulação. Depois da briga entre Luffy e Usopp, alguns membros querem correr atrás dele, e o próprio Luffy também, e trazê-lo de volta. O clima é emocional, confuso, todo mundo fragilizado. E é aí que o Zoro se posiciona. Ele corta o caos com uma clareza brutal. Se ele quer voltar, ele tem que pedir desculpas. Do contrário, não faz sentido ter um capitão. Essa não é uma fala de arrogância, é uma fala de liderança, é uma fala de lealdade. Zoro entende algo que muitos ignoram. Se o Luffy toma uma decisão e ninguém respeita, se qualquer um pode desafiar o capitão sem consequências, se a tripulação deixa as emoções atropelarem a hierarquia, então não existe mais bando, não existe mais respeito, não existe mais chapéus de palha. Zoro não está sendo duro com o Usopp, ele está protegendo o Luffy, está sendo leal ao seu capitão. E mais profundamente, está protegendo a função e posição que o Luffy tem. Essa decisão mostra que Zoro não é apenas o primeiro companheiro no título, ele é o primeiro companheiro na prática. É ele quem garante que o bando tenha ordem, direção e respeito pelos comandos do capitão. É ele quem coloca a lógica acima de sentimentos. É ele quem entende que, sem uma estrutura clara, nenhum sonho sobrevive. É por isso que essa é uma das decisões mais geniais do Zoro. Ele protege a espinha dorsal da tripulação, quando ninguém mais conseguia pensar com clareza. É uma genialidade moral, organizacional, silenciosa, como sempre. Zoro é aquele tipo de personagem que não precisa falar para ser profundo, não precisa explicar para ser brilhante e não precisa de aplauso para ser grandioso. Ele simplesmente age, e suas ações dizem mais do que qualquer discurso. Cada uma das decisões que vimos aqui revela um aspecto diferente da genialidade dele. A capacidade de sacrificar tudo pelo capitão, a coragem de enfrentar o impossível, a humildade de aprender com o próprio rival, a evolução mental no campo de batalha e a clareza estratégica de proteger a liderança de Luffy quando ninguém, e nem ele mesmo, mais tinha a cabeça para isso. Zoro não é só força bruta, ele é força moral, força intelectual e força de propósito. Mas agora eu quero saber de você. Qual dessas decisões você considera mais genial? Ou tem mais alguma que você acha que ninguém comenta, mas que mostra o quanto o Zoro é brilhante? Comenta aqui embaixo, eu quero muito saber a opinião de vocês. Mas é isso aí, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, considere se tornar um membro para ter acesso a conteúdos exclusivos e clica nesses vídeos para continuar maratonando o Reinado Nerd. A gente se vê no próximo vídeo.